Seja bem-vindo ao Grid de Negócios, um espaço aberto para receber os empresários que fazem toda a diferença em nosso país, os formadores de opinião, aqueles grandes players, aqueles que sofrem ali no dia a dia, que carregam ali toda uma responsabilidade social. E hoje eu tenho o prazer de abrir aqui conosco o Grid de Negócios, Thiago Iuga, um cara referência no mercado de tecnologia e segurança, um cara que inova constantemente o nosso mercado de transporte. Thiago, muito obrigado aí pelo espaço, né, cedido Prazer. Gentilmente. Prazer. Aliás, um belo espaço. Obrigado. Muito obrigado aí pelo teu tempo. E gostaria de falar um pouquinho com você aí, porque o empresário, ainda mais do tamanho de uma Golden Sat, né, no papel que você exerce, ele tem inúmeros desafios, né? O primeiro é de estar sempre estampado com um sorriso diante de tantos os problemas que se carrega, né, Thiago? Ricardo, primeiro, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. Sempre muito importante a gente ouvir, né, as cabeças pensantes, opiniões, visão de mercado, né, de todos que certamente participarão, né, desse programa ao longo aí dos anos. Para mim é um privilégio poder recebê-los, fazer parte disso também, iniciar essa trajetória ao teu lado. Parabéns mais uma vez, viu? E sim, o desafio ele é constante, ele é permanente, né? A gente trabalha com segurança de vida e de patrimônio, né? Dos mais variados segmentos, dos mais diversos desafios, né? Entre valores, rotas, produtos em si. Então, a dinâmica ela é muito grande, ela é constante, mas é muito saudável, né? Esse jogo que a gente joga todos os dias. E eu vejo que você brilha, né, na entrega quando desenvolve um novo produto, quando acontece, quando materializa, né, Thiago? A gente sente na pele, Exato. né? O sucesso e o fracasso, né? A todo ponto ganho, a gente vibra como se fosse o primeiro, e a cada centavo que infelizmente a gente não conseguiu proteger, blindar como gostaríamos, corta na pele também, da mesma forma, tanto quanto o nosso cliente, ou às vezes até mais, né? Então a Golden ela tem esse espírito, né? Esse DNA de estar muito à flor da pele a todo momento, né? Com máxima energia, com máxima dedicação, realmente sempre nos colocando no lugar do nosso contratante, entendendo de fato, né, a dinâmica, o dia a dia, né, todo o ecossistema da cadeia de cada indústria, de cada transportador, de cada embarcador, do menor ao maior, é sempre o mesmo cuidado e o mesmo carinho. Entregando sempre performance, né? Porque na realidade, galera, eu trago isso das pistas, né, para o dia a dia, né? O empresário no Brasil, obviamente, um cara desse tamanho aqui, um cara que entrega realmente muita seriedade e qualidade no que faz, ele entrega, acima de tudo, performance, aliado à resiliência, a lidar com frustrações e acreditar, né? Perseverar, ter fé, vir lá de trás acreditando que vai chegar. Conta para nós, Thiago, brevemente aí, que não conhece a trajetória do Thiago Iuga e da Golden Sat, o início ali de tudo, de uma forma que você se sinta à vontade. É uma trajetória de muita luta, né, onde eu iniciei com 18 anos de idade trabalhando no Grupo Macor, uma empresa de segurança privada também, de escolta armada, que é fundada e presidida pelo meu tio Altair Iuga, onde ele me deu a oportunidade, ainda muito jovem, né, de fazer parte daquela família, o qual me sinto parte até hoje, confesso. Você é mais novo do que teu filho hoje. Sim, mais novo do que o meu filho mais velho. Caramba. Comecei com 18 aninhos lá, foi uma escola, um aprendizado. Com 20 para 21 saí, montei, né, a Golden Sat, com o dinheiro ali mais ou menos da rescisão, né, de uma forma muito singela, muito simples, mas sempre com sonhos, né, e sempre com muita energia, com muita vontade e com a confiança que nós poderíamos fazer a diferença na vida, impulsionando empresas, impulsionando processos, programas. E graças a Deus, desde muito jovem, a gente conseguiu materializar toda aquela ânsia, aquela vontade
de realmente fazer mais e melhor por todos os nossos clientes, né? No começo éramos apenas tecnologia, depois entendemos que tecnologia sem um material humano qualificado, muito bem preparado, muito bem treinado, o suprassumo daquele produto não era extraído, Ok. né? E depois nós migramos para um programa híbrido, né? Hoje nós temos serviços e produtos dentro de processos que extraia o melhor do mundo tecnológico, do mundo, né, dos nossos agentes, dos nossos operadores, dos nossos gestores, integrados, levando o melhor resultado possível Uma para os nossos prateleira de clientes. soluções Sim. realmente dentro de um ecossistema que se integram. Virou um ecossistema de fato, porque hoje o grupo detém ali blindadoras, gerenciadora de risco, parte de desenvolvimento, né, de sistemas, programas, softwares, apps. Você tem toda a parte de investigação, acompanhamento monitorado, rastreadores, imobilizadores, rastreadores de carreta, iscas de carga, sistemas de MDVR, apps dos mais variados possível, garantindo ali, né, que o exercício, né, seja executado da melhor maneira possível. Lá atrás você conseguiu enxergar onde o teu ponto B ou não, o ponto de chegada não, ou tudo isso veio acontecendo de forma orgânica? Porque assim, na realidade eu costumo dizer que o mercado ele engole aquela empresa que não se atualiza, né, que não se reinventa, né? E eu vejo que a Golden Sat ela está toda hora se atualizando em processos. Ainda há pouco a gente falava sobre isso, né, Sim. sobre um produto novo aí que Sim. tem uma capilaridade absurda com custo muito baixo e tal. Como que você enxergava isso lá na frente, que era uma tendência de mercado, ou as coisas foram acontecendo? Eu acho que um pouco dos dois, Tá. Ricardo. Eu saí de uma empresa que praticamente exercia ali 100% da sua energia em material humano, tinha tecnologia, mas ainda não tinha, né, uma força muito grande nesse segmento, acho que até pela época, né? Logo início dos anos 2000, então nós tínhamos ali uma dificuldade em acesso à tecnologia, à informação, as coisas eram bem diferentes, né? Mas eu entendia que só material humano e só tecnologia de formas separadas, elas não iriam, né, entregar ali o resultado necessário. Então, sim, eu via que a fusão dessas duas camadas era o ideal para o nosso cliente. Como eu iria conseguir fazer isso, foi uma coisa meio que trabalhando, exercício, tentativa, acerto e erro, tentativa, acerto e erro, para a gente chegar ali numa receita ideal, E né? Ou acompanhando as próximo mudanças disso. do mercado, né, Total, Tiago? Porque essa questão tecnológica ela teve um avanço muito grande nos total. últimos 12, 13 anos, né? Eu acho que a velocidade para acompanhar isso tudo é o grande Eu desafio, né? costumo falar que o mundo não é nem do mais forte nem do mais esperto, é de quem tem a maior capacidade de adaptação. Exatamente. Quem É isso consegue se adaptar de maneira mais rápida e mais eficiente lidera mercado e realmente cria as regras do jogo, aí. né? Perfeito. E a força de adaptação e de criação da Golden, graças a Deus, é muito grande, né? Estou sempre atento, sempre de ouvidos muito abertos, né? Com uma visão também bem sensível ao nosso mercado e ao mercado de uma forma geral, né? Por estarmos já 2 décadas no mercado, a gente conseguiu um leque de contatos e de comunicação com cabeças pensantes também, que nos ajudam no exercício do desenvolvimento, né? No olharmos para o mundo de uma forma mais abrangente. Então, muito do que somos hoje, a gente demanda aí mérito a muitos amigos, a muitos contatos, aos clientes, que sempre nos obrigam a estar na mais alta prateleira, entregando máxima performance, máximo desempenho. Sem dúvida nenhuma, é uma conjuntura de fatores que nos trouxeram até aqui. Quando você olha para trás, quando você fala de uma conjuntura, né, de todo um conjunto de fatores que culminaram no resultado e no sucesso que é a Golden Sat, você consegue lembrar de algo que foi marcante? Isso aqui foi marcante, isso aqui foi decisivo na minha vida. Sem dúvida. Isso é empreendedorismo, hein, galera? É de graça isso, viu? Em alto nível, tá? A gente sempre foi provocado, né, na vida. Costumo dizer que praticamente tudo é movido pela necessidade, né? Quando você tem necessidade, você tira forças, você tira energia da onde você nem sabe que existe para chegar lá.
E algumas fases foram muito marcantes, né? Eu me lembro que a primeira, e talvez a mais importante, foi quando eu ainda trabalhando na Macor, fui visitar uma empresa chamada Remac Transportes, uma transportadora. Ok. Felizmente não existe mais. E eu cheguei ali para vender escolta armada. E a gente apresentou a empresa muito boa e tal, mas financeiramente a proposta apresentada não fazia sentido naquele momento para a expectativa, né, da Remac. Mas houve uma sinergia entre eu e o Eugênio Rodrigues, eternamente grato, Eugênio, por tudo que você fez por mim, pela nossa empresa. Ele virou para mim e falou assim, olha, Thiago, a escolta infelizmente eu acho que não vai acontecer nesse momento, os valores apresentados não cabem no nosso orçamento, mas existe uma oportunidade. O mercado ele está mudando, né? E a necessidade do rastreamento dos autônomos, dos agregados, hoje ela é uma realidade. A seguradora passou ou passaria a exigir o rastreamento dos terceiros, dos autônomos, porque até então, no início dos anos 2000, você tinha ali uma obrigatoriedade parcial de rastrear a sua frota. Sim. Os terceiros e os agregados não existia essa ao Deus dará. obrigação, né? Aí tinha o telemonitoramento e depois as coisas foram mudando. Só que eles precisavam de rastreadores móveis, portáteis, porque eram autônomos, né? O cara ia ali, o caminhoneiro, o profissional ia ali, carregava, entregava e depois poderia não voltar mais, Sim. né? Então não poderia ser um produto fixo, instalado no carro. E isso, para aquela época, era uma coisa não pensada ou muito pouco pensada. Você não tinha essa fartura de indústrias fabricando hardware, rastreadores e tudo mais. E ele me pagou essa missão, me trouxe essa tarefa, eu prontamente fui todo animado conversar com o meu tio e naquele momento não fazia parte das estratégias da Macor investir nesse tipo de produto e nesse tipo de solução. Mas eu vi ali que era uma guinada do mercado, que era de fato um momento que o mercado olharia para o risco do que naquela época era quase 70% do transporte nacional, autônomos e terceiros, né? E eu investi nisso. Com o pouco que eu tinha, com o pouco recurso que eu tinha, com o pouco conhecimento que eu tinha, eu fui atrás de uma empresa, de uma tecnologia que pudesse atender esse chamado da Remac. E consegui um equipamento que na época custava quase 60% do meu salário, um único produto. Comprei ali a duras penas, né, esse equipamento. Eu ainda com um filho muito pequeno, um monte de dívida, um monte de problema financeiro. Fui atrás, consegui um produto, cheguei, entreguei para o Eugênio, mostrei como funcionava ali a senha e o login, olhamos juntos ali, né, como extrair um relatório, como validar ali uma posição, enfim, aprendemos juntos ali como manipular o equipamento. Ele conseguiu mais uma ou duas empresas que também forneceram ali equipamentos para teste e que foi submetida àquele momento de teste. No final, ele olhou para mim, né, no final dos testes, as 3 empresas performaram bem e tal. Ele falou, Thiago, eu vou fechar com você, porque você foi o único que chegou aqui, entregou o equipamento na minha mão, apertou a minha mão e me fez assinar 500 papéis de responsabilidade de uso. Parecia que eu estava comprando um apartamento financiado. Então, Você só queria colocar teu produto para rodar. Na verdade, ele não sabia, mas eu não dei os 500 papéis para ele assinar por inexperiência, né? Porque era 60% do meu salário, deveria ter dado. A vida estava sendo aplicada naquele momento. Deveria ter dado. Mas no começo dos anos 2000, né, os nossos valores de apertar a mão, Sim, homens fio do apertando bigode, a mão, né? o nosso compromisso em fazer o correto, o certo era o mesmo compromisso que o dele. E por uma questão, né, de confiança, ele acabou fechando conosco. E aí eu não me lembro ao certo, mas na época ele falou, então eu quero 80 produtos, eu quero começar com 100 produtos, alguma coisa do gênero. Eu falei, Jesus Cristo, se eu trabalhar 10 anos eu não consigo comprar isso. Mas foi aí que começou, a gente conseguiu um fornecedor, conseguimos prazo, a gente conseguiu implantar essa operação, que virou case, isso acabou propagando dentro das companhias, acabou propagando no mercado
como um produto de sucesso, o nosso atendimento, o nosso cuidado, o nosso carinho, a proximidade, né, com que nós tínhamos em estabelecer uma regra de prestação de serviço realmente muito eficiente, muito imediata, né, levou ali ao negócio crescer e tomar proporções de uma forma muito grande. Foi um divisor de águas, realmente. Você olhou para um lado do mercado que ninguém ainda tinha olhado naquele Foi muito momento. no começo, né? A vantagem de você ser, né, precursor de algo, ou estar ali realmente no início de um movimento, de uma virada de mercado de uma forma geral, te permite, né, sair na frente, e graças a Deus a gente saiu na frente nesse momento, e a gente nunca perdeu, né, essa essência de inovar, de ser o primeiro a lançar, de ser o primeiro a investir. Sempre deu certo? Não. Já investimos em produtos que infelizmente não vingaram, mas predominantemente a gente acerta muito mais do que erra, graças a Deus. Cara, interessante. Era uma pergunta que eu ia te fazer, né? A gente é dotado de erros e acertos, tal, mas tem pessoas que aprendem com erro, outras não, né? Você identifica algum erro que te fala, puta, essa aqui eu não vou passar mais por essa trilha porque tem uma casca de banana ali e eu vou escorregar? Sim. E não tem a ver nem com o negócio, e sim com uma soma de fatores, né? A gente vive num país e a gente empreende em um país onde existe um paternalismo muito grande em cima da mão de obra e pouco em cima do empresário, né? Isso é uma realidade. Sem dúvida, é o maior desafio, Isso, pelo amor de Deus, não quero menosprezar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, muito Sem pelo dúvida. contrário, Sem muito dúvida. pelo contrário, né? Chegamos aonde chegamos 100% ou muito por parte da contribuição de cada um deles, né? Então, são sempre muito valorizados dentro da nossa empresa. Porém, existe de fato esse paternalismo, essa proteção, né, em cima da parte do empregado, e o empregador está muito exposto. Então, investir hoje em negócios onde a sua produção depende 100% de pessoas e você tenha um passivo muito grande, né, de mão de obra, é um risco, né, que a gente não quer absorver. Certo. Né? Então, a gente procura sempre valorizar muito o nosso material humano, o nosso colaborador, o nosso profissional, é a nossa máquina de produção. Capacitar, dar Sem estrutura, dúvida, condição. mas eu tenho que integrar isso à tecnologia, eu tenho que fazer escalar o serviço e a solução muito mais por tecnologia, sendo regido, Pela mão de obra orquestrado pela nossa capacidade técnica, operacional, aí sim com o nosso material humano, exercendo ali essa máxima. Mas só o material humano hoje, eu não entro nessa. Por isso é uma empresa de tecnologia, uma empresa que hoje está sempre se atualizando, fazendo investimentos e tudo mais. Ô, Thiago, ainda em cima aí do profissional, né? Que tipo de profissional, de líder, assim, é o desejo hoje, falando de Golden Sat, do Thiago Yuga, que é um cara que bate escanteio e corre para cabecear, viu? Verdade, verdade. Eu acho que é esse o profissional que a gente busca. O cara que, de fato, ele está, né, disposto a estar dentro do programa 360. Né? O cara que entende que ele tem a sua responsabilidade maior, mas ele faz parte de um programa, de uma empresa que tem visão, valores, missão, e a gente tem ali, né, a obrigação, todos nós, de estarmos dentro do processo como um todo. O cara que tem a disposição de arregaçar as mangas e falar, não, se eu precisar trocar o pneu, eu vou trocar. Eu tenho motorista, mas se eu precisar trocar o pneu, eu vou trocar. Se eu precisar trocar o óleo, eu vou trocar. E eu tenho que estar disponível a fazer parte disso de corpo e alma, né? Sendo um operador ou sendo um superintendente, um CEO, um diretor, né? Todos nós temos a obrigação, dentro da Golden, de estarmos de braços abertos para atender o objetivo final, que é operarmos em máxima performance, em máximo desempenho. Então, aqui dentro, todos nós temos a obrigação de colocar a mão na massa, de se sujar na lama, mas também de estourar o champanhe quando temos que estourar. Então, o profissional que a gente busca é esse. É o que se apresenta ali, que não fica esperando a bola chegar. O cara, ele é especialista de algo. Ele tem ali o seu ponto focal, ele tem a sua obrigação, né? Ele tem as suas metas,
mas ele é o primeiro a estender a mão para o parceiro, para resolver um problema que às vezes nem está diretamente ligado ao departamento dele. Se ele pode contribuir, ele tem a obrigação dentro da Golden de ceder o conhecimento, o espaço e o tempo dele para todos que estão aqui dentro. É esse tipo de líder, de profissional que a gente busca na nossa equipe. E é uma cultura que a Golden veio criando durante os anos, e eu enxergo isso justamente. O cara que me atende numa conta, ele vai servir o café, por exemplo, porque naquele momento é o que tem. É o que tem. Né? E eu acho que esse inclusive, é o grande diferencial para o mercado, né, Thiago? Para um profissional que quer escalar, que quer crescer, né? Eu acho que é ele realmente se apresentar, né? Eu acho que essa sensibilidade humana, né, ela tem se perdido ao longo do tempo, e agora com esse mundo tão tecnológico, tem se visto cada vez menos, né? E isso é fundamental. Eu acho que quando a gente perder, né, esse sentimento, esse calor humano em sentir a dor da necessidade, em sentir de fato a alegria do sucesso, toda a emoção com que você lida com o negócio, a energia que você dispensa para fazer aquilo que você se propôs a fazer. Eu faço tudo que eu faço porque eu amo fazer. Sem dúvida. Eu amo viver do que eu vivo, sabe? E eu tento levar isso para os meus filhos, tento passar isso para os nossos diretores, para os nossos operadores, para todo o quadro de funcionários, né, da nossa empresa. Faça com amor, faça com carinho, mas não faça isso falado. Exerça a paixão naquilo que você se dispôs a fazer. Se entregue. Isso faz toda a diferença. O teu cliente vai sentir isso, você vai sentir isso, a sua esposa vai sentir isso, os seus filhos vão sentir isso. Faça com amor. Tanto faz o que você se dispõe a fazer na vida, sabe? Seja você qualquer coisa, mas faça com amor. Né? Isso a gente não abre mão aqui dentro. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, na realidade, hoje, quando você fala de uma empresa de tecnologia que vende tecnologia ministrada pela mão de obra humana, nasce ali um desafio, né? Porque a inteligência artificial, ela não erra. A inteligência artificial, ela não faz fofoca, a inteligência artificial, ela não perde a hora, né? Então, você tem que equilibrar isso. No momento não, em paralelo, quando a gente vive num país onde a cultura do nosso povo é confiança, né? É confiabilidade. Você acabou de falar, lá atrás, você colocou a tua vida em jogo sem assinar um papel, ou seja, é confiança, né? Isso aí. E eu lembro de uma fala tua, quando eu estava construindo aqui essa sede, onde você teve que fazer um reinvestimento, na verdade, uma readequação numa laje, era uma estação de trabalho, onde um colaborador não poderia escutar o que o outro estava fazendo, se tratando de contas distintas. Que isso gerou ali um investimento, ou seja, você disse o seguinte: eu vendo segurança, e a segurança tem que partir de casa, né? Não esqueça dessa frase, isso é responsabilidade. Efetivamente, você não está entregando só um produto, você está vendendo realmente exemplos. Exatamente. Perfeito, Ricardo. Eu penso muito nisso, né? Mas na vida, não só no mundo corporativo, mas na vida. Eu acho que quando você... A palavra, ela é solúvel, né? Ela se dissolve. O exemplo, ele de fato, ele marca, ele cria ali uma força de ação muito maior. Ele tem, de fato, uma capacidade de arrastar multidões, né? Então, quando você educa, por exemplo, quando você mostra que você pratica aquilo que você prega, na essência da palavra, você arrasta pessoas, você muda o jogo, né? Como que eu posso cuidar de vidas e cuidar de patrimônio se eu não cuido da vida dos meus colaboradores, da minha família? Se eu não cuido do meu patrimônio, se eu não tenho zelo pelos meus, como que eu vou zelar pelos seus, né? Então, quando nós construímos essa sede, foi pensando de fato em abrigar os nossos colaboradores, né, os nossos funcionários, os nossos parceiros, com todo o carinho, com todo o conforto possível. Porque tem que partir da casa, tem que partir de mim a vontade de proteger, de abrigar e de cuidar, sempre na essência da palavra, né? Então, a proteção da informação, quando nós colocamos inteligência de biometria corporal em todos os ambientes da empresa, também o bloqueio de entrada com biometria facial em cada departamento, foi justamente prevendo isso, né? Eu tenho que cuidar do fluxo de informação, cada departamento tem que estar integrado tecnicamente, mas não fisicamente. Fisicamente, vocês têm que estar dentro do seu departamento. A gente trabalha com proteção de vida e de milhões e de bilhões de mercadorias.
Então, o fluxo de informação tem que ser contido. E disso a gente não abre mão também. Né? Mesmo porque a responsabilidade perante as empresas que a Golden Sat atende no mercado é enorme, né, Tiago? A gente não está falando ali, não desmerecendo o pequeno, o médio ou o grande, mas a gente está falando de carga de valor agregado muito alto, né? Muito alto. E trabalha com as principais multinacionais do mundo, né? Então, a responsabilidade, né? Eu tenho o privilégio de ter a permissão de trabalhar com essas pessoas, com essas empresas. É um privilégio. Né? Sem dúvida. O mínimo que eu posso fazer é entregar o meu máximo. O mínimo que eu posso fazer é entregar o meu máximo. Isso vai te impulsionando cada vez mais, é combustível, né, Tiago? A gente falava ainda há pouco sobre uma das maiores companhias de seguros, se não for a maior, acho que do Brasil, e enfim, dizendo ali a entrega, a confiança que tem junto aos serviços da Golden Sat. Isso é um baita case de negócio. E é uma troca, né? Eles confiam em nós e nós temos a obrigação de entregar ali o máximo resultado possível. Não consigo dormir, Ricardo, sabendo que eu perdi sem entregar tudo aquilo que eu poderia ter entregue. Sim. Sabe? Então, isso te coloca em uma posição de extremo desconforto, de extrema pressão, mas eu durmo o sono do justo, sabe? Ganhar e perder faz parte do jogo, né? Só erra quem trabalha, só perde quem se propõe ali a defender algo, né? É lógico que a gente tem a obrigação de acertar muito mais do que errar e de recuperar muito mais do que a gente perde. Mas quando você perde, sabendo que você se entregou, que você fez o seu melhor, que você de fato colocou em prática tudo aquilo que você poderia ter colocado, tudo bem. Amanhã eu vou vencer, né? E depois eu vou vencer de novo. Hoje não... É 1% melhor todos os dias. 1% melhor todos os dias. Perfeito. É uma premissa básica de quem trabalha e tem a humildade e a consciência da entrega com responsabilidade. Tiago, a Golden Sat ela tem uma abrangência nacional. Conta um pouquinho esse lado. Você está aqui também na América Latina, na América do Sul. Como que está essa A Golden hoje opera em 13 países. Nós temos, vou falar alguns aqui, nós temos operações na Bélgica, na Suíça, na Alemanha, Portugal, Colômbia, México, Costa Rica, Estados Unidos. Existem ali, né, diversas localizações que nós exercemos as nossas atividades. 100%? Não. Né? Em algumas sim, 100%, em outras atendendo ali uma necessidade local ou algumas operações pontuais. Mas hoje a Golden ela tem ali um exercício global nas suas atividades, né? Graças a Deus e com muito orgulho, né? Sempre respeitando as particularidades, as leis locais, as dificuldades locais, com a mesma sensibilidade de entender, né, os anseios e a expectativa de cada público, de cada país, de cada região, mas também levando o nosso conhecimento. O Brasil é um país continental, que dependendo da região, você tem que operar de forma completamente diferente. São vários países dentro do mesmo país. Exatamente, né? Exatamente. Isso te dá, né, esse milindre, essa capacidade, essa sensibilidade de poder entender necessidades diferentes, às vezes para o mesmo propósito, né? E é isso que a gente tem feito. Então, o mundo hoje, ele nos deu essa oportunidade, a globalização também nos deu a oportunidade, e por estarmos operando, né, predominantemente com multinacionais, as multinacionais também têm necessidades similares em outras localizações, em outros países, e foi isso que acabou nos arrastando, né, para essas oportunidades. Empresas que iniciaram conosco no Brasil, que entenderam ali a aderência da nossa solução, da nossa expertise em outras praças, nos convidaram, e foi realmente uma oportunidade extraordinária da gente abranger conhecimento e expandir as nossas operações internacionalmente. Ou seja, aprende todos os dias. Não existe um dia, não tem rotina. Todo dia, o dia inteiro. Não existe rotina, não. Todo dia é um dia diferente. Não, às vezes o coração até dói. Às vezes, ai, não vou aguentar. Não aguenta, dá certo, vamos lá. É adrenalina pura. Cara, eu acho que é o que nos move, né, Tiago? A gente tem um perfil, tivemos aí a oportunidade de estarmos juntos aí em viagem aí por algumas horas, onde eu falei, cara, eu tive uma mentoria de 30 horas, de graça.
Eu também tive. Eu também tive. E nós temos um perfil muito parecido, que é justamente isso, é da garra, da gana, de fazer bem feito. Não fazer por fazer, né? Mas Não. fazer bem feito, entregar, não diria com excelência, porque quem entrega com excelência sofre, mas entregar o bem feito, né? E o bem Sem feito dúvida. hoje é um diferencial no mercado? Sem dúvida, sem dúvida. Por mais que possa parecer um absurdo, né, você dizer isso, mas parece que as pessoas se contentaram com um pouco, né? Parece que o mercado se contenta com um pouco. Quando você entrega a sua obrigação e um pouco mais, quando você surpreende de maneira positiva, né, o que nós efetivamente fazemos? A Golden é uma empresa de tecnologia e de segurança que desenvolve soluções para toda a parte de transporte de baixo, médio e alto risco, né? Então, você trabalha com vida e com patrimônio. De verdade, se você entrar nesse jogo entendendo que errar está no cardápio, você já começou falindo. Já começou Você já falindo. começou errado, né? Isso não pode estar no cardápio. Isso é consequência de trabalho, né? Mas entregar a máxima, surpreender positivamente, criar soluções, criar produtos. Hoje a IA é uma realidade, né? Nós investimos só em 2026 mais de R$ 1,5 milhão em programas Uau. de IA para o nosso time de inteligência desenvolver soluções, desenvolver apps, desenvolver ali softwares que proteja a vida e o patrimônio dos nossos clientes, né, da melhor forma possível. Traga ainda mais segurança, que Sem não deixe dúvida. nenhuma lacuna, nenhuma Então, brecha. entregar o básico, você se contentar em receber o básico, na minha opinião, é um contrassenso. Sim. Estamos em 2026, onde todo mundo quer o extraordinário, todo mundo busca o extraordinário, né? As redes sociais, inclusive, levam uma vida de fantasia que o extraordinário é a única coisa que existe. Isso, na essência da palavra, não é uma realidade. Mas você tem que trabalhar buscando isso. A tua obrigação é surpreender, é levar ali o extraordinário para o seu cliente. Sempre nós conseguimos? Infelizmente, não. Mas o teu coração, a tua cabeça e a tua energia tem que estar voltada para esse propósito. E disso a gente não abre mão. Perfeito, perfeito. Você me respondeu uma pergunta que eu iria fazer agora, né? Se fosse resumir em uma única frase, né? Qual é a regra de ouro que te guia ali como líder, como empreendedor? Eu acho que é Tem isso. algo a acrescentar ou é... Mas eu acho que é bem isso mesmo. É você sempre surpreender positivamente, é você, às vezes, olhar para tendo uma visão, olhar para um ponto de vista que o próprio cliente ainda não tenha alcançado, atingido, e você levar uma solução que atenda 100% a expectativa dele, mas que abra ali lacunas e oportunidades que ele não tinha ainda absorvido, alcançado. Quando você consegue entender o seu cliente ao ponto que você leva soluções que sequer ele, que é dono do próprio negócio, tinha alcançado, tinha ali a percepção que aquilo era possível, isso é extraordinário. Né? Fala, cara, eu entendi tanto o teu problema que eu estou atendendo 100% daquilo que você me pediu, mas olha, eu vou te entregar isso, isso e isso a mais. Faz sentido para você? Você vê aquele sorriso no rosto, você vê aquela satisfação e você fala, poxa vida, obrigado, né, pelo privilégio de poder te servir e atender você da melhor maneira possível. Eu acho que tem que ser assim, Ricardo. Você, né, tem a obrigação de fazer surpreender. algo mais, sempre um pouco mais. Um pouco mais. Entregar o que está em contrato e, se possível, sempre um pouco mais. E eu acredito que isso seja uma grande falha, né, no empresário brasileiro, né, porque ele faz ali baseado numa matemática exata, né, que é uma ciência exata, né, 2 mais 2 é 4. E para o cara que é visionário, nem sempre 2 mais 2 vai ser 4. Ele pode ser 3 ou pode se tornar 5. Sem dúvida. Não é isso? Não olhar somente para o resultado. Sem Né? Se eu vou dúvida. te entregar isso mais isso, eu não posso te entregar isso mais isso. Né? Eu tenho que te cobrar. Não é a tua filosofia, não é a filosofia do grupo. É sempre de fazer mais. Fazer mais. E uma outra coisa que é muito importante, fazer isso de maneira perpétua. Às vezes nós iniciamos com uma velocidade, implantamos com uma velocidade, com um nível de energia, e depois o cliente está implantado, ele está satisfeito, ele está bem atendido, você realmente se fixou dentro do cliente e você vai perdendo força, perdendo energia, perdendo a capacidade de entrega, porque você se viu numa zona de conforto, você se posicionou ali de uma maneira acomodada. Né? Eu já fiz o que eu tinha para fazer.
Isso é o primeiro passo para o fracasso, né? Você tem que se manter em alerta sobre pressão interna a todo tempo, né? Por mais que você esteja satisfeito com a minha prestação de serviço, eu tenho que sempre nutrir, né, um sentimento que eu tenho que entregar mais, que eu tenho que surpreender mais e que eu tenho que permanecer em alta performance por todo o período da minha parceria. Você tem que entregar na sua equipe, para o seu time, a necessidade de você ser excelente a todo momento. E isso é um grande desafio, né? Você atingir o sucesso não é fácil, mas você alcança. Você se manter no sucesso, você se manter em pleno crescimento há 21 anos em um país como o Brasil, eu acho que isso é extraordinário. Não. Você manter a fome do seu time, a sua fome interior, em crescer, em desenvolver, em entregar, em surpreender por 2 décadas e continuar com sede, com fome, com vontade, isso realmente faz a diferença. A diferença. E de fato, porque existe uma curva, né? Você está em ascensão, daqui a pouco estabiliza, né? Uma velocidade cruzeiro. E quando você. Por isso, galera, é grid de negócios. É voltado realmente para quem entrega performance. E quando você entrega performance numa escala linear, isso é extremamente satisfatório, né? E tem que ser. E essa fome, essa ânsia, né, em você não parar e você continuar, porque você, de verdade, eu olho para a minha trajetória com toda humildade no mundo, eu alcancei tudo que eu tinha, sonhos financeiros, sonhos materiais, graças a Deus, né, e a muito trabalho. Não se trata mais disso, né, da conquista do financeiro, e Não. sim da... Tem a ver com um legado, de fato, em eu Sim. poder contribuir com o mercado, em eu poder contribuir com os meus clientes e eu poder levar, né, aos jovens que trabalham conosco, aos meus filhos, a toda essa molecada, no bom sentido, que faz parte do nosso time, que é possível você entregar e você, de fato, empregar, né, os seus sonhos e a sua energia em cima de um propósito maior. Eu quero ser lembrado, né, daqui 20, 30, 35 anos, poxa vida, em algum momento alguém fez a diferença no nosso mercado, alguém desenvolveu uma técnica diferente, um produto diferente, e isso foi precursor para uma guinada, né, dentro do nosso segmento, dentro do nosso mercado de uma forma geral. Por isso eu não me canso, né, de trabalhar, de desenvolver, de criar, de estar de fato sempre, né, exercendo atividade mesmo, em movimento. lançamentos de ideias a todo momento. E espero contribuir de fato com o nosso mercado de uma maneira definitiva. É isso. Tiago, para não passar em branco, está passando ali as imagens ali. Quantos colaboradores diretos e indiretos hoje tem a Golden Sat? Porque quando fala de tecnologia, o que o leigo entende? É uma pessoa operando por 10, mas não é bem assim, né? É uma pergunta difícil, né? A gente atende pronta resposta, a gente atende acompanhamento monitorado, né? E aí você tem parceiros agregados, Sim, né, são que os diretos e indiretos, trabalham né? dedicadamente a você ali de uma forma geral. Mas direto e indiretamente passam de 5.000 pessoas. Uau. Envolvidas aí, né, em 13 países, cuidando, protegendo e de fato respirando Famílias, a né, Tiago? Isso segurança você pode de vida e de multiplicar, patrimônio. porque são pessoas que vão buscar recurso para sustentar a família, né? Desde Que equipe legal. técnica, desde, né, de equipes táticas, né, que fazem ali os prontos atendimentos, né, em todo o território nacional e em todos os países que nós operamos. Então é muita gente, são muitas bocas comendo desse sonho, né, e para mim é motivo de muita alegria Sensacional. poder contribuir. Sensacional. Tiago, estamos chegando ao final aqui do programa. Tenho certeza que esse programa ele vai trazer para você aí, empresário ou que seja ali o empreendedor no início de carreira, vai trazer muitas reflexões, impulsionar ainda mais. Essa é a ideia do programa, né, o conceito do programa. Agradeço demais aí Eu que agradeço. ao espaço, ao Golden Sat por ceder gentilmente aí esse lindo espaço. Prazer, Ricardo. Desejo muita sorte, né? Muito sucesso nessa trajetória, nesse novo desafio. Ricardo é um maluco que se mete um monte de confusão
e sempre tentando, né, contribuir e levar ali, né, a conexão de cabeças pensantes, contribuindo com a evolução e com o crescimento de todos nós. Obrigado pelo privilégio de estar aqui ao teu lado, parabéns mais uma vez pelo programa, e a mensagem que eu deixo, né, no final é que se você tem amor, se você tem desejo, se você dedicar energia de fato no seu sonho, você chega lá, você alcança e você vai surpreender e deixar um legado para as gerações que alcançarão ali o resultado do seu trabalho, né, nos anos seguintes. Então, sucesso, meu amigo. Muito que Deus te obrigado. abençoe e um privilégio ser o Amém. primeiro a participar disso daqui. Amém. A nós todos. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. E para você que nos acompanhou, meu muito obrigado, valeu demais e até o próximo episódio do Grid de Negócios. Grande abraço. Valeu.